para que o ABC consiga mais uma vitória e chegue até o clássico rei do próximo final de semana com toda a pompa, né, com toda a confiança necessária para a disputa dessa competição. Tudo isso e muito mais a gente vai falar hoje aqui dentro do nosso pré-jogo para ABC e Santinha. Notícias, desfalques, provável escalação, tudo o que você precisa saber do ABC antes dessa partida, beleza? A gente se fala logo depois da vinheta. Muito bem, meus amigos, antes de mais nada, por favor, deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha, quanto mais like tiver melhor, quanto mais joinha tiver melhor, pra gente estar aqui cada vez mais crescendo o nosso conteúdo dentro da plataforma do YouTube, alcançando cada vez mais torcedores que porventura ainda não conhecem o nosso trabalho, tá bom? Deixa aí o joinha, não custa nada pra você e você vai estar ajudando o crescimento aqui do nosso canal. Muito bem, 16 horas, 4 da tarde, tem ABC e Santa Cruz de Natal, partida importantíssima, válida pela terceira rodada do Campeonato Potiguara 2026, o mais querido que vem de 2 vitórias nas primeiras rodadas da competição, venceu o Laguna 2-0 no primeiro jogo, na quarta-feira passada, lá em Serra do Mel, jogou bem, venceu o Potiguara de Mossoró pelo placar de 2-0 também. Hoje é terceiro colocado na tabela de classificação por uma questão de critério de desempate, mas se vencer o Santa Cruz de Natal terá aí uma ótima oportunidade, né, de entrar no G2, que é o grupo de classificação direto para a fase semifinal do Campeonato Estadual de 2026. Técnico Marcelo Chamusca teve pouquíssimo tempo para trabalhar a equipe para esse duelo contra o Santinha. Afinal de contas, a ABC jogou na quarta noite lá em Serra do Mel, chegou em Natal de volta de viagem já na quinta pela manhã. Na quinta tarde teve a reapresentação e a sexta foi o único dia de treinamento tranquilo para o técnico Marcelo Chamusca comandar com a equipe do ABC, né? Antes até, porque o treinamento foi de manhã, das 48 horas habituais aí que são necessários aguardar entre um jogo e outro para saber como é que foi o nível de desgaste dos jogadores. Mas enfim, é o que está posto, o ABC já sabia disso desde que a tabela foi publicada, tem que ser encarado e hoje o mais querido entra novamente em campo, né? Poucas horas depois de ter jogado contra o Potiguara de Mossoró lá em Serra do Mel. Foi pouco tempo de preparação, ainda na entrevista que a gente fez com o Marcelo Chamusca lá no gramado do Estádio Fiel em Serra do Mel, eu perguntava para ele se havia uma tendência dele continuar mantendo a mesma equipe em campo. Ele disse que iria ver, né, iria estudar a situação na sexta-feira, no caso ontem, para saber como é que estariam fisicamente os atletas, mas enfim, provavelmente a gente vai ter um ABC igual de novo, né, como foi contra o Laguna e como foi também diante da equipe do Potiguar lá em Serra do Mel. Dito isso, vamos então para a provável escalação do ABC nesse jogo de daqui a pouquinho, né? O técnico Marcelo Chamusca, que deverá ter em campo Matheus Alves no gol, na direita Lucas Marques, a zaga com Wellington Carvalho e Lucas Souza, e na lateral esquerda Jefferson Vinícius. O meio campo com Edson de primeiro volante, Geilson, segundo volante, e o Bruno Leite jogando um pouco mais avançado. E no ataque, por um lado, João Diogo, pelo outro lado, o Tiaguinho, e como centroavante, mais uma vez, o Igor Bahia, né? O mesmo time que jogou aí as duas primeiras partidas. A tendência hoje é de que o Marcelo Chamusca novamente escale o mesmo time. Lembrando, isso aqui não é um veredito, tá, gente? Eu falo com base nas informações que eu consegui apurar, às vezes muda de última hora, às vezes o treinador quer fazer alguma alteração, enfim, mas o que a gente tem de informação é que provavelmente o ABC jogue novamente com o mesmo time para encarar a equipe do Santa Cruz de Natal lá no estádio Frasqueirão hoje à tarde, tá bom? Lembrando que o Marcelo Chamusca, né? Vou só passar aqui novamente na corrida da escalação, pra gente não fugir do nosso padrão, né? Matheus Alves, Lucas Marques, Wellington Carvalho, Lucas Souza e Jefferson Vinícius, Edson, Geilson, Bruno Leite, João Diogo, Tiaguinho e Igor Bahia. Departamento médico do ABC hoje composto por apenas 2 jogadores, o Fabão, que está em fase final de um tratamento de uma lesão muscular na coxa, ele deve voltar a ficar à disposição no clássico contra o América, e o jovem lateral esquerdo Maurício, né, que também se machucou, teve uma lesão muscular ainda antes da estreia contra a equipe do Laguna, também está entregue ao departamento médico da equipe do ABC. A artilharia da equipe na temporada até agora é uma artilharia improvável, né? O volante Edson, ele que é camisa 5, né, primeiro volante raiz, tem 2 gols até agora no campeonato, marcou na estreia, marcou contra o Potiguar também, lidera aí a listagem de artilheiros do ABC nesse início de ano, acompanhado de perto pelo João Diogo, que é atacante, e o Lucas Souza, que é zagueiro, que marcou também lá na partida diante do time do Potiguar de Mossoró. Em transição ainda o atacante Emanuel Esquerdinha, ele que deverá estar à disposição 100% do Marcelo Chamusca a partir do mês de fevereiro. Cabe ressaltar que
os jogadores Regis Potiguar, zagueiro, e Talicinho, atacante, que ficaram fora da relação do último jogo contra o time do Potiguar de Mossoró, eles devem retornar hoje à relação do ABC e compor novamente o banco de reservas nesse duelo diante da equipe do Santa Cruz de Natal, beleza? Arbitragem para a partida de daqui a pouquinho no Maria Lamas Farache. Nós teremos Zandique Gondim Alves Júnior, experiente árbitro do quadro da FNF. Zandique Gondim Alves Júnior apita o jogo. Christian Carlson Cândido da Cruz é o assistente número 1. Luiz André do Nascimento Alves, assistente número 2. Os dois são do quadro também da CAF-RN. E o quarto árbitro, Bruno Luiz da Silva Gomes, é o quarteto que vai comandar hoje ABC e Santa Cruz de Natal lá no estádio Frasqueirão, beleza? Essas eram as principais informações que você precisava saber antes do jogo. Lembrando, o ABC hoje é terceiro colocado da competição, tem 6 pontos, a mesma pontuação do vice-líder que é FC e do líder que é o América nesse momento, né? Só que o América tem um saldo de gols melhor, por essa razão é o líder. E no caso do desempate entre QFC e ABC, que tem o mesmo número de pontos, o mesmo número de vitórias e o mesmo número de saldo de gols, 4-4, o desempate nesse caso está sendo o número de gols marcados, né? O QFC até agora na competição marcou 5 gols, enquanto o ABC só marcou 4, por isso que o QFC nesse momento é segundo colocado. Então é importante que o ABC hoje consiga vencer o Santa Cruz. Primeiro para somar novamente os 3 pontos, chegar aos 9, né? E se possível, né, também melhorar aí os seus critérios de desempate para evitar qualquer surpresa, né, na reta final do campeonato. Maravilha, gente? Um abraço a todo mundo. Vamos torcer para que o ABCzão consiga mais uma vitória logo mais à tarde lá no Frasqueirão. Estaremos por lá fazendo a cobertura, né? E será sem dúvida mais um grande jogo aí para a gente poder acompanhar. Show de bola? Um abraço a todo mundo. Deixa aqui a sua opinião sobre o que você acha que vai acontecer no jogo de hoje e a gente vai lendo e respondendo todo mundo aí na medida do possível. Abraço, rapaziada. Valeu. Tchau, tchau.